Justiça. Senso de justiça. Fatores determinantes. O senso de justiça deveria ser algo natural, mas surpreendentemente nos dias de hoje, quase ninguém o possui. As pessoas só pensam em obter vantagens e quando alguém fala em justiça, não o levam a sério. Desprezam-no, considerando-o um antiquado. Percebe-se, todavia, com certa frequência, que nem tudo corre bem às pessoas que não agem de acordo com a lógica. Normalmente surgem muitos reveses. Julgando, porém, ser uma situação normal da vida, ninguém procura descobrir a causa de tantos malogros. Do nosso ponto de vista, contudo, a razão de tantos infortúnios reside exatamente na falta de senso de justiça. De um modo geral, as pessoas não têm consciência dessa verdade porque são incessantemente atacadas por pensamentos negativos que lhes criam nuvens na alma, tornando-as mentalmente cegas. Por ter acompanhado durante vários anos a sorte e o infortúnio dos seres humanos, posso afirmar com absoluta certeza que a causa fundamental da falta do senso de justiça está no mundo espiritual. É invisível, portanto. Lamentavelmente, porém, o homem não admite nem entende quando lhe dizem ser ele mesmo o responsável pela sua infelicidade, ao tentar, através de hábeis palavras, exaltar o próprio valor e apresentar de si mesmo uma imagem favorável. Não acredita também que o olho penetrante de Deus perscruta-lhe o fundo do coração, pesando o bem e o mal, e determinando-lhe o destino através de um julgamento imparcial que ocorre de forma totalmente contrária à lei dos homens. Lógica tão simples. No entanto, poucos a compreendem. Até pessoas ilustres, homens de cultura e de elevadas posições sociais, não têm esse discernimento. Só veem o aspecto material, tangível. Desconhecem totalmente a importância do mundo espiritual. Por isso usam sua curta inteligência exclusivamente para enganar os outros. Embora se julguem muito espertos, na verdade, não passam de pobres infelizes, pois nada lhes corre bem e chegam sempre a resultados opostos aos que imaginavam. Esse pensamento de aparente esperteza domina, nos dias de hoje, toda a sociedade. Eis a razão do aumento do número de criminosos e da crescente intranquilidade social. Grande tolice. Normalmente, quaisquer pessoas cuja única preocupação consiste em tirar vantagem de tudo quanto tentam realizar, sempre acabam malogrando. Às vezes até fornecem assunto para os noticiários por meio de rumorosos processos judiciais. A meu ver, esses supostos espertos são, na verdade, muito tolos. Por isso, eu me esforço para despertá-los, levando-os a reconhecer a existência de Deus. É, entretanto, um trabalho difícil, pois, de modo especial nas classes dirigentes, impera a ideia de que homem culto e qualificado deve nutrir pensamentos ateístas. Dessa forma, só poderão despertar verdadeiramente se tiverem a oportunidade de presenciar milagres. Nesse aspecto, eu já sinto muita alegria e esperança de alcançar o meu objetivo, porque com o poder que me foi dado por Deus, estou realizando prodígios, os quais, pouco a pouco, começam a ser reconhecidos pela maioria das pessoas. Então, em síntese, pode-se dizer que a felicidade do ser humano depende da compreensão do verdadeiro conceito de justiça, o qual está diretamente ligado à vida de união com Deus. Portanto, nada será mais inútil, nem haverá maior tolice do que a prática do mal. Essa é uma verdade fundamental, que precisa ser compreendida do fundo do coração e aceita por todos. Caminho da felicidade.
uma vez que o homem tenha consciência da presença de Deus, já começa a trilhar o caminho da felicidade, fundamentado no conceito da grande e verdadeira justiça, ou seja, aquela que visa ao bem de toda a humanidade. Dedicar-se então somente aos pais, aos superiores ou apenas ao país não corresponde a um legítimo sentimento de equidade, pois tal atitude se apoia numa base de egoísmo. Foi por esse motivo que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Visou exclusivamente aos próprios interesses. A verdade, portanto, é que só poderá haver prosperidade eterna quando a vida de cada um tiver como objetivo o benefício de todos. O mesmo se aplica à religião. E aqui está a causa do declínio de algumas grandes doutrinas que, aparentemente promovendo o bem comum, se detiveram em objetivos menores. Dentro dessa linha de raciocínio, o princípio fundamental da messiânica é criar um mundo isento de doença, pobreza e conflito, para que toda a humanidade possa viver plenamente feliz. Eis o verdadeiro senso de justiça. O domínio dos Jashin. Pergunta de ministro. Existem alguns Mamehito que estão sob o domínio dos Jashin. Outros, bastante dedicados, também apresentam tendência a serem atraídos por essas entidades negativas. Gostaria de sua orientação para saber como agir nessas circunstâncias. Resposta de Meishu-sama. O que está errado é o seu pensamento, ao afirmar que o Mamehito está dominado ou sendo atraído pelos Jashin. Nenhum ser humano tem capacidade de julgar, dizendo que determinado modo de agir advém da influência de uma entidade negativa. Só Deus possui esse discernimento. Portanto, quem comenta tais assuntos está violando a esfera divina, ou seja, julga sem ter o direito de fazê-lo. Na verdade, nunca nenhum ser humano vai saber se alguém se encontra ou não possuído por um espírito do mal. É mais provável ser Jashin aquele que condena o outro, dizendo tratar-se de uma entidade maligna. Por isso, nunca se deve, em absoluto, referir-se a alguém como se fosse a manifestação de algo negativo, pois ninguém, em sã consciência, possui argumentos para falar sobre o assunto. Nota-se também com muita clareza que geralmente quem faz esse tipo de comentário aponta como possuídos pelos Jashin todos aqueles com os quais não simpatiza. Por outro lado, pode-se constatar ainda que, de uma maneira geral, as pessoas consideradas más desenvolvem trabalhos excelentes, e outras tidas como boas e virtuosas podem ser negativas e devassas. De fato, ninguém, senão Deus, conseguirá saber qual é o verdadeiro Jashin, pois, semelhante ao que ocorre num teatro, o Criador se utiliza dos bons e dos maus para compor o seu misterioso plano. Um outro ponto importante diz respeito à diferença entre pessoas que são Jashin do fundo do coração e aquelas que apenas têm o encosto desse ser negativo. Normalmente as hostes dos Jashin são compostas por dezenas deles e até milhares. Em outras palavras, significa que abaixo de Deus Supremo existem entidades malignas, Yin, e benignas, Yang. É através delas que o Pai Criador desenvolve o seu plano neste mundo, sem fazer distinção entre o bem e o mal, ou seja, entre pessoas justas ou perversas, porque ambas são necessárias para a construção do reino de Deus na Terra. Mais uma vez, portanto, reafirmo que é muito difícil distinguir bons e maus. O fundamental, porém, consiste em entender a grandiosidade divina e, ao mesmo tempo, tentar de todas as formas valorizar o bem e descartar o mal. Para tanto, mantenham em seus corações a ideia de que Kanzeon Bosatsu tem como missão salvar a todos sem separar bons e maus, numa visão bem universalista. Por outro lado, Bodhisattva Kannon, na sua origem conhecido como Konitokotachi no Mikoto, em hipótese alguma admite o mal.
Por isso, julga os mortos como Deus de justiça e juiz do mundo espiritual, Enma Dayo, numa atitude absolutamente vertical. Na verdade, esses princípios ensinam que nunca se deve tender apenas para um lado. O certo é manter o equilíbrio de acordo com o tempo e as circunstâncias que envolvem a pessoa com a qual se entra em contato. É preciso então usar de versatilidade e estar constantemente adaptando-se às situações do momento. Justiça e religião. Não se pode esquecer que a justiça é o princípio da fé. Por mais autêntica que pareça, uma doutrina só pode ser considerada verdadeira se estiver fundamentada em leis justas. Por outro lado, as pessoas que vivem de acordo com o direito divino recebem proteção ilimitada de Deus e têm sempre as suas preces atendidas.